Estamos de volta agora para a lição de domingo e o tema é Leituras da Porta Vermelha. Bom, a lição vem trazendo aí uma história de um rapaz, não é? Que falou coisas maravilhosas gravando vídeo na época da pandemia e aquilo atingiu várias pessoas, né, Rai? Então é uma história bem legal que conta pra gente sobre Leituras da Porta Vermelha. Por quê? Porque a porta dele era vermelha, né? Bem interessante. E eu tenho uma pergunta aqui pra você, que é o seguinte: como o testemunho da lição demonstra que as pessoas estão sedentas de ouvir mensagem de esperança, uma mensagem de esperança? Então, a gente pode ver nesse testemunho, como você mesmo acabou de apresentar, era época de pandemia, né? Ali no Covid-19, mais ou menos. E o que aconteceu? Quando o rapaz, né, que está trazendo as mensagens, ele decide fazer algo para levar a mensagem do evangelho para as outras pessoas, mas obviamente por conta do Covid acabou acontecendo um problema da gente não poder se ver pessoalmente. Então ele achou uma solução que era de levar a mensagem através das redes sociais. Então ele fazia uns videozinhos ali de 3 minutos com um projeto que era o Red Door Reads, alguma coisa assim. Ai, gente, com inglês eu sou péssima, enfim. Mas aí ele ia fazendo esses vídeos de mais ou menos 3 minutinhos. Acho que uma pegada como a gente tá fazendo assim, mais ou menos, né? Uma coisa, obviamente, um pouquinho mais caseira ali. E as pessoas acabavam assistindo e consumindo aquele conteúdo cristão. E isso ia chamando a atenção das pessoas. E ele acabou não percebendo, mas quando ele terminou de gravar, né, ele ali voltou pra rotina dele, acabou não tendo tempo para as gravações. E as outras pessoas que iam descobrindo o canal acabavam falando: olha, seus vídeos ainda me alcançam. E aí que a gente percebe, né, respondendo a sua pergunta, por que as pessoas acabam ainda, como a gente consegue notar que o evangelho chegou às outras pessoas, por exemplo? Porque quando ele para, né, quando ele termina de fazer os vídeos ainda continuam alcançando outros corações. É aquilo, quando a gente está disposto a levar o evangelho para as outras pessoas, mesmo quando a gente não está percebendo, o evangelho ainda está alcançando outros corações. A gente pode, assim, achar que, talvez o que eu fazia não estava sendo notado pelas pessoas, e a gente acaba pensando assim: será que vale a pena continuar? Talvez no seu dom, por exemplo. Será que ainda vale a pena continuar cantando? Será que vale a pena continuar pregando? E tem gente que tá te observando, que ainda tá, não você, mas o brilho que reflete do Espírito Santo através de você é o que tá alcançando o coração de outras pessoas. E às vezes a gente não sabe. Porque ele foi perceber bem depois, né, que outras pessoas acabam ali continuando acessando o canal, continuou acessando, e ele percebeu que o que ele fazia para se fortalecer espiritualmente, ele mesmo retrata na lição, não somente fortalecia ele, mas como fortalecia as outras pessoas que ele estava levando os vídeos, que continuou tocando o coração. Então você vê que a mensagem de Deus, ela não para ali. A palavra de Deus, ela não se limita. Ela expande, alcança outros corações e ela atravessa os horizontes, né? Exatamente, muito bom. E nós, muitas vezes, quando a gente fala de internet, às vezes a gente fica pensando em números. Quantas pessoas eu vou alcançar, quantas pessoas verão esses meus vídeos, eu quero mais, eu quero muitas visualizações. E nós esquecemos que cada visualização ali reflete uma pessoa que parou para meditar sobre a palavra de Deus. E quanto vale uma vida? Muito, inestimável. Então, se aquela mensagem atingiu uma pessoa, já é suficiente também, não é? Às vezes a gente fica muito preso, querendo mais e mais. E não tem problema nisso, porque esse é o nosso objetivo, realmente, alcançar mais pessoas. Sim. Mas se nós conseguirmos alcançar um coração, Deus já fica muito feliz. Então é realmente maravilhoso ter essa oportunidade, através da internet, de alcançar outras pessoas sem fronteiras. Aí nós temos o evangelismo da web também, que é muito importante, é muito bom. E fica aí o convite para você também, que através da sua rede social também pode alcançar outras pessoas, postando um verso bíblico, uma meditação, compartilhando esse vídeo. Então fica aí o convite para você. E em relação a isso, nós temos uma parte da lição que diz assim, ó. Ele conta, né? Simplesmente compartilhei com outras pessoas o que Deus estava compartilhando comigo a cada dia no altar com Ele. E levando isso aqui em consideração, vem a próxima pergunta, Rai, que diz assim: qual é a relação da comunhão e da proclamação do Evangelho? Eu acho que assim, eu ia até inclusive citar exatamente isso, porque eu acho que isso é uma frase que realmente resume esse dia da lição. Não adianta a gente falar de Deus se a gente não tem comunhão com Deus. Porque senão
pensa comigo. Se você decora uma coisa para você apresentar na escola, faculdade, alguma coisa assim, você não está aprendendo. Você está decorando para apresentar um trabalho, para você ganhar uma nota, o professor vai te avaliar conforme que você apresentou. As outras pessoas vão achar que você tem domínio sobre aquilo. De fato, por um período de tempo, você vai ter um domínio sobre o que você estudou, mas com o passar do tempo, você não vai nem lembrar do que você fez. E quando você estuda alguma coisa que você está acostumado, que você realmente nutriu algo daquilo, você não vai esquecer. Eu dou um exemplo, por exemplo, quando eu fui concluir meu ensino médio, a gente fez um trabalho, tipo um TCC mesmo, para concluir o ensino médio e tudo. E era um conteúdo que, assim, eu sou péssima na questão de exatas. Eu não sou. Eu também. Tanto que eu não escolhi nada pra minha vida, né? De exatas. Eu fui pro direito justamente pra fugir total de números e essas coisas. E aí, quando eu fui fazer meu TCC, me deram a matéria de química. Nossa. E eu entrei em desespero, porque eu vou ser sincera, gente, se qualquer pergunta que você fizer de química, física pra mim, eu vou travar. Quanto que vale um mol? Ups. Então, assim, pra mim era uma coisa que não fazia sentido. Mas eu pensei, eu preciso fazer um trabalho bonito, que as pessoas, ao me questionarem, saibam do que eu não decorei. E assim, as pessoas do meu grupo acabaram complicando. Então, assim, eu fiquei, meu Deus, me ajuda, porque eu não vou conseguir fazer isso daqui. Então eu fui atrás, eu comecei a fazer pesquisas, eu me aprofundei, eu comecei a entender aquilo que eu não conseguia entender. E se você me questionar sobre, as coisas que eu aprendi pro TCC para apresentar naquele dia, eu ainda sei, porque eu fui aprofundada. Obviamente que eu não sei as outras coisas de química e tal, mas sobre aquilo que eu quis estudar, eu consegui aprender. Então eu penso, se talvez não tivesse tido aquele coisa de pandemia, a gente ter que estudar em casa, e eu tivesse focado um pouquinho mais, talvez não fosse tão difícil a química e a física pra mim. Acontece a mesma coisa com a palavra de Deus. Às vezes a gente pega, por exemplo, uma profecia, e ao invés da gente aprofundar, a gente desiste. E a gente fala o que a gente ouviu das outras pessoas, mas não o que eu realmente sei, o que eu tô preparada pro tempo do fim, ou alguma coisa da palavra de Deus. Então, aquilo que eu sei é o que as pessoas me disseram, e não o que eu realmente entendi da palavra de Deus. Então é por isso que é tão importante na nossa vida não falar aquilo que eu não tenho comunhão. Então, para eu falar de Deus, do amor de Deus, eu primeiro tenho que sentir o amor de Deus e saber quem Ele é. E isso acontece através da comunhão. Então, a relação entre a comunhão e a proclamação do evangelho, elas precisam estar unidas, porque não adianta eu mostrar para as pessoas um Cristo que não está habitando em mim. Então eu preciso mostrar para as outras pessoas antes ele realmente habitando em mim, porque quando eu passar pelas pessoas, elas vão parar e falar assim, não, você tem uma luz diferente. Então eu não preciso ter um esforço para falar de Deus. Ele mesmo se revela através de mim quando ele habita dentro de mim. Que maravilha, exatamente isso, porque nós falamos. Por exemplo, se alguém pergunta quem é Raíssa Brenda, tipo, pra mim, como nós temos uma amizade, fica fácil eu falar quem é você, não é? Mas se eu não te conheço, como é que eu falo? É a mesma coisa quando nós estamos falando de Deus. Se eu o conheço, se eu tenho relacionamento, se eu tenho comunhão com Ele, fica mais simples eu falar para outras pessoas quem é esse Deus pelo qual eu adoro, o qual eu adoro, não é? Então, por isso que a comunhão é muito importante. E com esse pensamento, eu convido você aí de casa também a orar junto com a gente. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de podermos estar estudando essa lição tão boa. Querido Deus, cuide de cada um de nós, de todos que estão também nos assistindo e, por favor, nos ajude a falarmos mais de Ti para as outras pessoas. Mas antes também coloque no nosso coração a vontade de Te adorar em espírito e em verdade, de ter um relacionamento e de manter uma comunhão contigo. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, galera. Então, já fica o convite para amanhã a gente continuar com a lição de segunda-feira com o tema Carta de Advertência. Não fica de fora, fica ligadinho aqui nos nossos materiais que você vai receber e a gente pode juntos continuar aprofundando no tema da nossa semana. Não perde, hein?